Olá pessoal, Diário de uma Guerreira, no primeiro áudio do dia, na esteira com a guerreira, a 26 metros, estou começando na esteira, o começo é o aquecimento, então eu ainda fico cansada, na verdade eu fico cansada o tempo todo, mas assim eu demoro um pouco para aquecer. Eu comecei na velocidade 4.3 e agora eu estou na velocidade 4.5, tá? Eu vou tentar manter a casa dos 4, que é uma velocidade que eu tenho tentado manter. Eu estou a 4 minutos na esteira, tá? É pouco, né? 4 minutos e 26 segundos na esteira. Primeiro áudio. Por isso que eu tô arrumadinha ainda. Tá? Eu não tô assim detonada. Bom. Gente, eu tô contando aqui as histórias do Aikido. Dos dojos de Aikido em que eu estive, mas eu vou contar também das histórias da capoeira, do ninja fake, que não muda muito, tá? A arte marcial é aquela água, né? São aqueles homens super de nível, eles têm o nível classe A. Os homens marciais, eles têm o nível classe A, tá? Então não vai mudar muito, tá? Realmente não vai mudar muito. Mas eu vou contar. Bom, primeiro dojo em que eu fiquei, que eu entrei no Aikido, foi o da Makoto. Do Sensei Carrapatex, o apaixonado San. Aquele que deu em cima de mim, lá naquele dojo, né? Já contei. Que deu aquele brigueiro. Ele tá agora com cara de mexicano. Ele tá com cara de vendedor de tapetes mexicano. Outro dia eu vi uma foto dele, ele tá com cara de mexicano. É muito engraçado. O rosto dele tá assim, redondo. É um rosto redondo com uma barba. Assim. De vez em quando eu dou uma olhadinha. De leve, tá? Só pra ver como é que tá a cara dele, pra ver se eu tô melhor, tá? Se eu tô bem na fita. Eu tô bem. Perto dele eu tô bem. Eu não tô com cara de mexicana, pelo menos, né? Bom, então, o dojo dele era uma coisa de outro mundo, tá? Do Sensei Carrapatex. Porque eles fazem aquela linha de Aikido do Shihan Larry, tá? Norte-americana. Então, vocês já imaginam, né? É aquela coisa assim materialista. Eles são todos fora, né? Fora da casinha. Então eu ia pra lá, eu não sabia, né? Eu tinha começado no Aikido, nunca tinha lido nada de Aikido. Tinha uma ideia. Eu achava estranho. Porque naquela época, em 2014, quando eu comecei no Aikido, eu tinha feito uma matéria sobre Aikido, uma reportagem sobre Aikido, mas pra mim Aikido era coisa de japonês. Sempre foi, tá? Eu achava estranho aquela linha deles, tá? Mas pra mim Aikido é Aikido. Tá, eu sempre gostei de Aikido, então Aikido pra mim é Aikido. Você tem gosto de linha? É bobagem pra mim, tá? Quem gosta de Aikido, gosta de Aikido, tá? Então, isso pra mim é firula. Tem negócio de linha de Aikido. Os deles é norte-americano, então é aquela baboseira. É bem materialista, eles não sabem nada de Aikido, eles não leem. Eles são bem materialistas, né? Esse pessoal dessas linhas norte-americanas de Aikido e que segue essa linha desse Seagal aí, que é um barraqueiro. Seagal é um barraqueiro. Eu não gosto dele, tá? Eu não gosto do Steve Seagal, tá bom? Eu não gosto por causa da história dele. A história pregressa dele com mulheres, né? Bate mulher, essas coisas eu não gosto, tá? Eu acho que ele não combina com Aikido, tá bom? Então eu não gosto. Eu não assisto o filme deles. Aquele filme que ele faz são ridículos, pornográficos, ele bota a mulher sempre pelada, eu não gosto, tá? Pra mim aquilo é babaquice.
aqueles filmes que ele faz. Não tem nada a ver. Primeiro que não é Aikido aquilo que ele faz, porque filme é editado. Então já começa a dar uma babaquice. É uma babaquice, tá? Então, pra mim é filme pornográfico. Filme do Steve Seagal. Eu não vou ficar assistindo mulher pelada, né? Tenha dó. Então, por aí eu já via, né? Que o Sensei Carrapatex era chegar numa baixaria, né? Ele gostava do Steve Seagal. Tanto é que uma vez, olha, e ele tinha consciência que o Steve Seagal era baixaria. Ele tinha consciência. Sabe, uma vez a gente estava fazendo uma técnica, ele estava ensinando uma técnica que obviamente você não conseguiria fazer em lugar nenhum. Se você for fazer aquela técnica que ele estava fazendo, você está morta. É? Era uma técnica que enforcava, você agarrava a pessoa. E ele foi fazer para me mostrar, tá? E ele estava fazendo a técnica. E teve um determinado momento que ele queria que eu visualizasse a técnica, né? E ele falou assim: você já assistiu um filme? Aí ele virou pra mim e falou: desculpa. Pediu desculpa antes de falar qual era o filme. Eu fiquei até preocupada. Falei: nossa senhora, deve ser uma coisa muito pesada o que esse professor vai me falar, tá? Foi bem no começo do Aikido. Ele falou: desculpa. Ele falou, ele tentava ser educado, tá? Ele via que eu era, né, uma mulher de nível que não estava acostumado, né? Uma mulher assim do meu nível, não estava acostumado, a gente percebia. Ele tinha até medo de falar as coisas pra mim, tá? Então ele falou: nossa, desculpa, você já assistiu? Aí eu fiquei preocupada. Falei: nossa, o que será que o Sensei Carrapatex vai querer? Eu fiquei preocupada. Falei: ih, será que ele vai falar alguma coisa pornográfica? Ele falou mesmo. Porque os filmes do Steve Seagal são ridículos. Ele sempre coloca a mulher pelada. É ridículo. Ele tem que apelar porque ele é péssimo como ator, como diretor e como aikidoka. Ele é horrível. Só no começo da carreira dele, quando ele não era de Hollywood, ele até que dava até pro gasto, né? Quando ele era mais novo. Mas depois que ele entrou para Hollywood, esquece que ele foi a decadência total, né? É uma tranqueira. Eu não gosto de Steve Seagal, tá? Ele é uma tranqueira. Pra mim ele é um charlatão. Tá? E eu sei que o Sensei Carrapatex percebeu, né? Que obviamente eu não assisto filmes do Steve Seagal. Não é do meu nível. Claro que eu não assisto. Eu não consigo assistir. É muito. Eu tenho que ter assim o QI muito baixo pra assistir o filme do Steve Seagal. Não tem condições. Eu tenho que baixar muito meu nível. Eu não consigo, né? E ele... Aí finalmente ele falou, não. Aí eu fiquei olhando pra ele, né? Você já assistiu? Ele assistiu, ele falou: você já assistiu o filme? Me desculpa, você já assistiu? Ele falando: me desculpa, você já assistiu um filme do Steve Seagal? Eu falei: Steve Seagal? Eu fiquei pensando quem era. Eu nem conhecia Steve Seagal. Eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Tá? Porque eu não vim no Aikido pensando no Steve Seagal. Eu nunca tinha ouvido falar no Steve Seagal. Pra mim, Aikido sempre foi arte de japonês. Steve Seagal não é referência pra mim no Aikido. É? Aí eu fiquei tentando lembrar. Steve Seagal, mas quem é esse cara? Eu tentando lembrar. Sabe aquele momento assim? Momento parado. O Sensei Carrapatex olhando pra mim. Eu olhando pro vento, tentando lembrar quem era Steve Seagal. Porque eu queria lembrar quem era. Porque eu queria entender aquela técnica que ele estava fazendo. Mas eu não ia lembrar. Eu nunca assisti filme do Steve Seagal. Nem quero. Eu não consigo assistir um segundo dos filmes dele. São um lixo. É um lixo o filme do Steve Seagal. É um lixo. Tá? É impossível você assistir um filme dele. É? Não tem como. Eu tentei, mas não dá. Não dá. É muito baixo o filme dele, tá? Fora a maneira com que ele coloca as mulheres, né? Como objetos sexuais, né? Mulher pelada, né? É ridículo, é um absurdo. Ele faz isso porque o filme dele não tem nível, né? Como não tem enredo, não tem nada, então ela apela pra pôr mulher daquele jeito. É um incompetente.
Aikido, o diretor, é péssimo. Ele não sabe, ele é um boneco. Steve Seagal é um boneco usando um casaco preto. Ele não sabe nem trabalhar como ator, tá? Parece um ventríloco, mexendo a boca assim. Ridículo, ele é ridículo, tá? E aí, o Sensei Carrapatex olhando pra mim. E eu olhando pro Sensei Carrapatex. Eu realmente não lembrava de jeito nenhum. Aí foi vindo na minha cabeça um homem grande, com um casaco ridículo, com um cabelo ridículo, que ele fez, né? Interlace. Steve Seagal fez interlace, aquele negócio lá. Por isso que o cabelo dele é esquisito, né? E aí... Mas eu não lembrava. Então, era uma piada, né? Primeiro dojo que eu fiquei de Aikido foi assim. Eles eram estranhos. Sensei Carrapatex, eu nunca me dei com ele, tá? A gente não batia. Mas ele teve aquela paixonite. Ele ficou encantado comigo, tá? Sério, de fato, ficou. Ele nunca admitiu, mas ele ficou, tá? Por quê? Porque eu era uma mulher diferente. Eu nunca tinha visto uma mulher igual eu, né? Sim, inteligente, de nível, né? Com postura. Assim, ele viu, provavelmente viu postura, valores, porque eu nunca dei em cima dele, eu nem sabia que ele existia, eu não me dava com ele, eu nunca gostei dele, inclusive falava mal dele, do dojo inteiro todo, não sabia, inclusive ele, sabia, eu rebatia ele, tá, fora do dojo eu rebatia ele, ele sabia, então ele apaixonou. Esse Carrapatex se apaixonou. Ele nunca admitiu, mas ele se apaixonou, tá? Aí foi aquilo. Então ele ficou com raiva, porque ele é um apaixonado não correspondido, né? Rejeitado. O apaixonado rejeitado. E ele é canceriano, que eu acho que é, se não é, tem planetas, então já viu, né? Canceriano, quando é rejeitado, Deus me livre, vira um empasto. O emprasto, entendeu? Ele me tirou com a desculpa, né? Que eu estava trabalhando do dojo e que eu não me adaptei. E com outras coisas, provavelmente ele inverteu coisas, né? Falando, provavelmente ele inverteu. Ele é covarde, ele não admite. Mas o dojo dele era um absurdo. Eu entrava no dojo dele, eles estavam em cima do tatame e ele junto, porque ele se igualava aos alunos, tá? Falando de churrasco, de álcool, de bebida, porque eles chapavam um pouco, tá? Eles eram chegados numa manguaça, Sensei Carrapatex também, chegado numa manguaça, chapava o coco, tá? Tanto é que o Sensei Carrapatex, você entrava no perfil dele, tinha um monte de foto dele segurando latinha de cerveja. Tinha uma foto dele de perfil, que ele estava segurando uma garrafa de uísque. É um sensei de Aikido, segurando uma garrafa de uísque. É um mau exemplo, né? É um mau exemplo. Então ele é chegado na birita. Tá? Ele é chegado na birita. Eu não suporto bebida alcoólica. Tá? Eu sou abstêmia, não suporto bebida alcoólica. Então já viu. Pra mim ele era um bebum. Ele era um bebum, ele bebia. E passava essa visão, ele passava essa ideia de um homem que bebe bastante, tá? Então, eu não gostava dele. Ele tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Um homem machista, uma imagem machista, bem machista. As falas eram machistas, né, dele. Sensei Aikido machista. Falava pouco. Uma coisa boa no Sensei Carrapatex é que ele falava pouco. Isso é bom. É uma qualidade, tá? Ele, apesar de me parecer um cara desrespeitoso com as mulheres, e ele era, porque ele tem um código e ele tá acostumado com um tipo de mulher vulgar, mulher com nível baixo, tá? Não tô falando mal delas, mas elas são. As mulheres que ele se relaciona são. Tem um código, né? Se desvalorizam. As mulheres
Não, elas não são culpadas. Elas têm essa formação, tá? E são, porque eu vi as duas, né? E ele não gosta delas, você percebe? Você percebe que ele não gosta, né? Ele se ancora nessas mulheres, porque é fácil pra ele, tá? Então, ele desrespeita as mulheres, tá? E elas aceitam o desrespeito dele. Então, ele tá acostumado com isso. Quando ele chegou em mim, ele bateu de frente, porque ele encontrou uma outra mulher, né? Com perfil, um outro nível. Então aí deu problema. Eu só não tive uma resposta rápida com ele, porque eu não estava preparada. Eu não estava preparada para um homem como ele. Eu estava acostumada, né? Esse nível de homem. Mas aí depois, com o tempo na arte marcial, você vê que é um perfil de homem, esse nível de homem baixo. Você vai encontrando. Aí você vai se preparando para esse tipo de homem. Hoje eu tenho um preparo um pouquinho melhor. Não tanto porque o teu nível é diferente, né? O nível é diferente do homem marcial. O homem marcial, ele tem um nível muito baixo. Muito baixo. E ele tá acostumado com um padrão de mulher com um nível diferente. Mais baixo, tá? Então, realmente dá conflito. Eu, com o homem marcial, sempre terei conflito. Não tem jeito, é um outro nível, né? De mulher, um outro padrão. Eu não tô falando nada mal delas, mas é que elas têm conceitos machistas muito fortes. Elas absorveram isso e elas não conseguem perceber. Elas não conseguem se libertar desses conceitos, tá? Essas mulheres. E se você fala com elas, elas ficam com raiva de você. Elas não conseguem entender, elas não conseguem cortar isso, porque é muito forte nelas. É da educação, do ambiente que elas vivem, né? Da autoestima baixa que elas têm, né? Se você for falar disso com a baixinha pintadinha, né? Que é a ex-namorada do Boto-san, sem ser Boto-san, ela vai rir da minha cara. Ela vai ficar com raiva de mim e vai achar que eu estou interessada no Boto-san. Entende? Então elas não têm um discernimento para entender o que você está falando, tá? Então é uma coisa que você tem que, aos poucos, essas mulheres têm que ir entendendo. É aos poucos, não é de uma vez, né? Mas são mulheres que se submetem a migalhas, né? Aos maus tratos dos homens, desse tipo de homem, como Sensei Carrapatex e Sensei Boto-san. São homens que maltratam mulheres, que dão um tratamento desrespeitoso para as mulheres. E eles acham normal. E as mulheres que estão com eles também acham normal esse tipo de tratamento, tá? Esses homens precisam de corretivo. Eles precisam encontrar mulheres que coloquem limite neles. Só assim eles vão entender que não é assim. Então eles vêm fazendo esse tipo de comportamento direto, até que eles se esbarram numa mulher que breque eles, tá? Geralmente é difícil eles encontrarem, né? Uma mulher que breque, porque eles se relacionam com um padrão de mulher que aceita, né? Às vezes por acidente, que foi o que aconteceu, né? Por um acidente eu fui parar no dojo deles. Eu nunca conheceria esses homens, né? Boto-san e Sensei Carrapatex são homens que eu jamais conheceria na minha vida. Não são homens do meu nível, né? Do meu ambiente. Eu não conheceria esses homens. Eles não têm nada a ver comigo. Eles não frequentam o ambiente que eu frequento, né? São homens de baixo nível. Boto-san, Sensei Boto e Sensei Carrapatex. Eu encontrei com eles por um acaso, porque eu fui fazer Aikido. E aí deu problema. Com certeza eu entraria em conflito com o Sensei Boto e com o Sensei Carrapatex. É conflito eminente. Porque é um padrão de homem muito machista, que desrespeita a mulher, que trata a mulher como coisa, né? Então, eu entro, uma mulher com um nível, né, com uma autoestima melhor, ela entra em conflito com esse tipo de homem. Eu entrei em conflito com o Sensei Carrapatex logo no início. Entrei em conflito com ele. Eu nunca gostei dele, só que eu fui forçando uma barra,
tá? Fui tentando negociar, tá? Mantendo ele ali. Chegou um momento que não deu, porque ele passou dos limites, como ele está acostumado a fazer. Ele passou dos limites, aí sim, a gente entrou em confronto. Mas se fosse hoje, seria muito pior. Muito pior. Porque naquele momento, eu não estava acostumada com o tipo de padrão de homem que é o Sensei Carrapatex. Nunca imaginei que fosse encontrar um padrão de homem assim tão baixo, né? O Sensei Carrapatex é um padrão de homem baixo, muito baixo. Ele deve tratar muito mal as mulheres, muito mal mesmo, muito baixo. E deve se relacionar com mulheres muito baixas. E ele trata, e a maneira com que ele trata as alunas é assim, ele está em cima de aluna. O Sensei Carrapatex está em cima de aluna. Deve ter feito coisas piores já, tá? Comigo ele só pegou na mão e fez massagem na minha mão, só. Ele não foi além disso. Mas eu brequei ele. Eu brequei ele. Se eu deixo, ele vai. Eu acho que ele não iria, porque ele percebeu que eu não permitiria. Mas ele vai. Ele já deve ter desrespeitado outras alunas, o Sensei Carrapatex. Porque ele, pra ele é normal. O que ele fez é normal. Ele não tem noção do espaço do outro. Ele não respeita a mulher. É natural pra ele não respeitar a mulher. É impressionante. É um homem sociopata mesmo. O Sensei Carrapatex, ele é um homem sem problemas. É completamente doente. Não tem limites. Ele não pode dar aula. De jeito nenhum. Esse homem já deve ter feito muito mal para alunas. De jeito nenhum. Eu fico feliz de ter brecado ele. Mas ele seguiu dando aula. Seguiu. É um homem nefasto. Sensei Carrapatex. Sensei Carrapatex, se ele faz uma coisa dessa na rua, ele tá ferrado. Ele tá ferrado. É um homem completamente sem noção. Ele não respeita a outra pessoa. Eu nunca vi uma pessoa assim. Eu não gosto dele. Eu perdoo o que ele fez. Porque ele usou uma arte, ele usou a posição dele para desrespeitar uma pessoa que não estava em pé de igualdade com ele, no dojo dele. Foi covarde o que ele fez. E ele, não só isso, ele tirou a possibilidade de eu fazer uma arte. Isso é covardia. O que ele fez é covardia. Ele tinha um discurso de dizer que quer mulheres no Aikido. Mentira, ele nunca quis. Tanto é que ele me tirou. Ele tirou a possibilidade de uma mulher fazer o Aikido. Ele tirou. Então, por isso que eu falo que os senseis de Aikido são hipócritas. São hipócritas. Por isso que eu não confio em sensei de Aikido. Eles são hipócritas. Eles falam isso porque é politicamente correto. Eles são completamente hipócritas, os senseis de Aikido. Todos que eu tive são hipócritas. Porque todos demonstraram na prática, falam que querem mulheres, mas todos me tiraram de seus dojos. Todos. São hipócritas. Eu não gosto de sensei de Aikido. Eu não gosto. Eu engudo eles. É diferente. Eu negocio com eles. É diferente. Mas outra técnica. Só. Não quero mais nada deles. Não confio em sensei de Aikido. O que eu diria para as mulheres? Não confio em sensei de Aikido. Em 5 anos, foi o que aprendi. Nos dojos de Aikido, sim. Eles são completamente despreparados, eles não têm ética. O sensei de Aikido. Eu não conheci nenhum sensei de Aikido com ética. Em 5 anos. Nenhum. Aikido que eu estou falando, tá? É isso, gente. Cheguei nos 2 quilômetros. 27 minutos. Vou parar o primeiro áudio.